Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor e a você, amado ouvinte da Palavra de Deus, na qual está a nos acompanhar nesta manhã, nessa live da Escola Bíblica Dominical. Também vos saudamos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na manhã deste domingo, estamos reunidos aqui juntamente com o nosso pastor Luiz Sérgio, nosso presbítero Aldemário e a minha pessoa, o presbítero Elias, para juntos trazermos um comentário da lição de número 6, que tem como tema a condição dos gentios sem Deus. A nossa verdade prática diz o seguinte: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A nossa leitura diária, estamos fazendo assim uma apresentação da lição, para que você que está nos acompanhando aí de casa possa se inteirar do assunto na qual estamos a estudar nesta manhã. Segunda-feira, lemos Gênesis capítulo 7, versículos 10 e 11. A circuncisão tornou-se um sinal de distinção entre judeus e gentios. Na terça-feira, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. O sentido da circuncisão apontava para a santificação. Quarta-feira, Gálatas capítulo 6, versículo 15. O sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão. Na quinta-feira, Gálatas capítulo 3, versículo 29. Em Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão. Na sexta-feira, Primeiras Crônicas, capítulo 29, versículo 15, quando não se havia esperança. E no sábado, lemos João, capítulo 17, do versículo 3 ao 7. Deus altera a situação dos gentios segundo os seus desígnios eternos. Objetivo da lição: temos o objetivo geral, que é aquele na qual nós pretendemos alcançar nesse estudo nesta manhã, que é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Os objetivos específicos apontam para cada tópico da nossa lição. Primeiro, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Segundo, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E terceiro, afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Ponto central da nossa lição: os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Tópicos desta lição, como assim já dissemos, está dividida em 3 principais tópicos. Primeiro, chamados incircuncisão. Esse tópico é dividido em 4 subpontos. Primeiro, o conceito de circuncisão. Segundo, o significado religioso da circuncisão. Terceiro, a circuncisão do coração. Quarto, a circuncisão na nova aliança. Segundo tópico da nossa lição: estranhos ao concerto da promessa, subdividido em 3 subpontos. Primeiro, uma vida sem Cristo. Segundo, separados da comunidade de Israel. Terceiro, alienados aos pactos das promessas. E o terceiro tópico da nossa lição vai nos falar sem esperança e sem Deus, dividido em 2 subpontos. Primeiro, desprovidos de esperança. Segundo, sem Deus no mundo. Síntese de cada tópico. Síntese do tópico primeiro: os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Síntese do tópico segundo: a antiga condição dos gentios era desoladora, viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. E a síntese do tópico terceiro nos diz: a antiga condição dos gentios era lamentável, desprovido de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Muito bem, vamos assim fazer a leitura bíblica em classe. Dessa feita, queremos convidar o nosso presbítero Aldemário, o mesmo é o dirigente da congregação aqui em G2,
ele fará a leitura bíblica em classe. Muito bem. Muito bem. Desejamos cumprimentar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Conforme a orientação do nosso dirigente da congregação aqui da Escola Dominical, o presbítero Elias, vão fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, como também a carta de Paulo em Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao 14. Efésios, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados de incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, versículo 12 diz: E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? Glória a Deus. Dessa feita queremos convidar o nosso pastor Luiz Sérgio, o mesmo é o coordenador da área aqui em Gé, para fazer a leitura do texto áureo. Muito bem, saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos ler o nosso texto áureo, que está em Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11, nosso texto áureo da lição. Amém, meu querido? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na manhã deste domingo, meus amados irmãos, como já foi assim apresentada, vamos falar sobre a condição dos gentios sem Deus. Veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação, que são: estavam sem Cristo, alienados quanto à promessa, sem Deus no mundo, sem esperança e separados de Israel. A nossa lição na manhã deste domingo vai circular em torno dessas 5 formas, 5 privações na qual os gentios se encontravam. Vamos também aprender na manhã deste domingo quem são os gentios, como surgiu os gentios, né? E como está na nossa lição, o que é circuncisão. Tem aqui os nossos irmãos que estão aqui para nos ajudar, cooperando conosco aqui nesta manhã, para que você possa minimizar as suas dúvidas. Se você que está em casa aí tiver alguma pergunta acerca de quem são os judeus, de quem são os gentios, de quem são a igreja, que é imprescindível também na manhã deste domingo falarmos também sobre a igreja de Cristo, para que possamos distinguir bem esses 3 povos na qual a Bíblia assim fala, menciona, e para que possamos já de antemão começarmos aqui, já estaremos passando aqui para o nosso pastor Luiz Sérgio para ele começar no primeiro tópico. Queremos estar apenas
dentro dessa nossa palavra introdutória, trazer a etimologia do termo gentio. O termo gentio é todo aquele nascido fora da comunidade de Israel e estranho às alianças que o seu Deus estabeleceu com seu povo. Primeiramente, no livro de Gênesis, a palavra gentil foi utilizada sem distinção na divisão entre os descendentes dos filhos de Noé. Você pode confirmar isso lá em Gênesis capítulo 10, versículos 5, 20 e 31. De forma geral, gentil significa nações. E esse era o sentido originalmente aplicado a esse termo. Entretanto, no decorrer da narrativa bíblica, a palavra adquiriu um sentido restrito, principalmente para designar os pagãos. Isso significa que o termo hebraico, goim, e o termo grego, etnos, são traduzidos ora como nações ou como pagãos. Dessa forma, algumas vezes a palavra gentios é aplicada para se referir a todas as nações não judaicas, sem representar alguma antipatia ou aversão. Então essa é a etimologia da palavra gentil, e é necessário também, já que estamos falando da condição do gentil, como é que surgiu esse gentil? Porque gentios e judeus. Existe um outro povo também, que agora nós chamamos também de igreja, né, senhor pastor? Então, antes do advento, da crucificação de Cristo, do dia de Pentecoste, a Bíblia separava a humanidade entre judeus e gentios. E esse termo surgiu, como já lemos aqui, da divisão ali, quando a gente estudou no trimestre passado, quando Deus confundiu a língua ali do povo, e esse termo surgiu ali para distinguir as nações gentílicas. Mas trazendo assim, parafraseando para nós, para que você que está em casa possa nos entender melhor, parafraseando aqui, Deus olhou assim para o mundo e viu que todos eram gentios, ou seja, todos estavam distantes de Deus, afastados de Deus. O nome dado a gente é todos aqueles que se afastam de Deus, que se distanciam de Deus, que não vivem segundo os desígnios de Deus. Então toda a humanidade estava como gentil. Então Deus, na sua soberania, Ele resolve escolher dentro daquelas nações gentílicas um homem chamado Abrão, para que dele viesse a nação de Israel, para que ali viesse os povos judeus. Tudo isso apontando para uma promessa futura, que seria a promessa messiânica, que seria a promessa do povo na qual veria o Messias, que é Jesus Cristo, na qual nós pregamos para você, na qual nós falamos para você, na qual nós apresentamos à humanidade Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então, dentro dessa palavra introdutória, para que você possa entender, porque foi Deus quem escolheu o povo de Israel, os judeus. Aí ficou essa divisão, judeus e gentios. E lá na frente ele vai falar, para distinguir esse povo judeu das outras nações, ele faz um pacto com Abraão, que é justamente o pacto da circuncisão, onde já chegamos assim no nosso primeiro tópico da nossa lição, que é chamados incircuncisão. E dentro desse primeiro tópico, nós assim convidamos o nosso pastor para assim possa endossar as nossas palavras mais aqui ainda, dar um upgrade a mais e trazer um comentário dentro desse primeiro tópico da nossa lição, que nos fala sobre chamado incircuncisão, conceito de incircuncisão, significado religioso da circuncisão, a circuncisão do coração e a circuncisão na nova aliança. Muito bem. Muito bem. Vamos rapidamente, né, assim, trazer uma síntese, né? Não dá para gente, o tempo não dá para a gente esmiuçar, mas acredito que os irmãos têm lido a lição em casa, né?
Se o áudio estiver ruim, aí pede para alguém avisar isso com a máscara, viu? Tá bom, tá? Pronto. Eu acredito que os irmãos tenham estudado a lição em casa. A lição não é uma lição muito complicada, é uma lição que está muito bem explicada aqui pelo nosso comentarista. E é um assunto que nós já estamos estudando há muito tempo, né? Acerca da circuncisão. O Senhor fala muito sobre circuncisão. E mais uma vez, ele traz um conceito do que era a circuncisão. Aqui vai dizer assim: na era antes de Cristo, além dos mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como os incircuncisos. Está lembrando daquela história até de Davi com Golias, né? Esse incircunciso, né? Afrontando a Israel. Então, o que é a circuncisão? Para a gente ter uma ideia melhor, é como se fosse uma operação de fimose, né? Criança que nasce com a pele que cobre, o prepúcio que cobre a glande do sexo masculino, e é preciso haver uma cirurgia para que posteriormente essa criança não tenha problema. Então a circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Isso você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 17, versículo 10 e 11, é bom ler, né? Vamos ler, não dá para ler tudo, mas vamos ler pontualmente aqui alguma coisa, para a gente ter uma noção. Para deixar claro que a circuncisão era um sinal, né? Já deixar bem claro aqui que é um sinal externo de um pacto, de uma aliança entre Deus e Israel, né? Israel literalmente, né? Porque se fala muito de Israel espiritual, né? A igreja é Israel espiritual. Mas, literalmente, é um pacto entre Deus e Israel. Está aqui, 17 e 10 de Gênesis, vai dizer assim. Está abafado? Então, eu vou tirar a máscara, é o jeito. É o jeito, viu? Muito bem. 17 e 10. Este é meu concerto, está vendo? Que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, de modo que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. Então, deixar bem claro aqui que a circuncisão foi um sinal e um pacto entre Deus e o povo de Israel, para que hoje ninguém queira fazer circuncisão, né? Porque foi entre Deus e Israel. O procedimento era realizado no 8º dia de vida de nascido Israel, como Jesus também foi, né? Então, o macho, ao nascer, ao 8º dia, ele era circuncidado. Está lá em Gênesis 17 e 12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso, aquele que não pratica ou não praticou a circuncisão, e o que é mais grave, né? É que ele quebrou um concerto com Deus. O negócio era tão sério que representava um sinal, um concerto, uma aliança. Quem não era circuncidado é porque quebrou. Interessante que todo estrangeiro ou comprado por Israel, se quisesse fazer parte da nação judaica, teria que ser circuncidado. É aquele caso de Tamar, né? Que foi deflorada e aí se juntou com aquele povo, e todos à noite todo mundo foi circuncidado, e à noite uma foi lá e atacou o povo, os homens tudo com recém-cirurgiado, né? Porque para fazer parte da nação judaica teria que ser circuncidado. Paulo até teve problema quando foi pregar, porque aquele que acompanhava ele não era circuncidado, e por questão de respeito, e aí Paulo é sábio, né? Paulo não circuncidou, esqueci até o nome dele agora, que foi Timóteo, não foi? Não circuncidou Timóteo por questão só espiritual, mas para que não houvesse atrito, né? Ele circuncida Timóteo, para Timóteo ter acesso à sinagoga, para não ter escândalo. Então Paulo era um homem sábio. E ele vai dizer aqui, quem não era circuncidado era tido como circunciso, e portanto excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então aqui você observa que lá atrás,
Deus ele faz concertos, ele faz pactos, né? E cada época você tem marcas ou marcos de pactos e de alianças que Deus realiza. Você vê a aliança adâmica, abrâmica, noética, né? Mosaica. E hoje nós estamos na aliança da graça, pelo sangue novo, o sangue de Jesus. Então, Deus ele vai se revelando de uma forma, vai descortinando a sua vontade e vai colocando marcas no seu povo de concertos. E vai descortinando. E uma dessas primeiras marcas que ele fez com Israel foi a marca da circuncisão, para separar. Interessante que eu já ouvi falar também que é uma questão de saúde. É uma questão de saúde também, né? É uma questão de higiene. Como Deus é sábio, né? Hoje se pratica a cirurgia da fimose para evitar doença na criança, né? O acúmulo de sujeira na glande. E Deus já também antevendo isso. Além de uma questão espiritual que a gente vai ver na lição, tem uma questão também de saúde. É por isso até que Deus muitas vezes ele proibia certos alimentos, né? Até porque ele via também a questão da saúde no seu povo. Então, resumindo, a circuncisão era uma cirurgia feita no prepúcio, que cobria a glande do órgão sexual masculino, e ele era cortado. E ali fazia-se, aquela pessoa ela era aceita, e aquela aliança era estabelecida com Israel e com aquele que fez o pacto. Aí nós temos também significados. Nós temos o significado religioso da circuncisão. O primeiro aspecto é um aspecto de aliança, de concerto. O segundo aspecto era a circuncisão como um sentido religioso, espiritual. Nós temos aí o sentido da santificação e representando a pureza espiritual. Você vai ver isso lá em Êxodo, no capítulo 19, eu vou ler só para a gente ter uma noção do assunto. Êxodo 19, 19, versículo 5, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardareis o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Então, tinha uma conotação também espiritual de pureza e santidade. Então, a circuncisão, além de representar um pacto, uma aliança, um concerto, ele também tinha uma conotação, um significado de pureza e de santidade, não é? A lição vai dizer que com a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de uma purificação requerida ao povo escolhido. Por que está dizendo isso? Porque você vai ler lá em Jeremias, no capítulo 5 de Jeremias, que é interessante a gente ler, para poder termos uma noção do que ele está falando. Estamos já terminando. Diz assim: como vendo isso, te perdoaria. Teus filhos me deixaram a mim e juraram pelos que não são deuses. Depois de os ter eu fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Observe que, além da conotação de aliança, de concerto, simbolizava também um ato de purificação e santidade. Veja que o povo lá, quando Jeremias profetiza, o povo já estava entrando num caminho de depravação, né? Até porque as demais nações que circuncidavam Israel, os cultos, muitas vezes, eram movidos de orgias, né? E Deus já queria poupar seu povo da prostituição, do paganismo e da idolatria. Então observe que tinha um sentido espiritual e de pureza, de santidade, porque Deus é santo e exige do povo santidade. Santidade não quer dizer perfeição, né? Quando fala de santidade, o povo pensa logo uma perfeição, né?
Mas santidade no aspecto de separação. Vocês foram separados para mim. Porque todo homem é perfeito, é imperfeito. E todos nós pecamos. Mas no aspecto de santidade é que fomos separados para Deus. E nessa separação precisamos também nos abster daquilo que não agrada ao Senhor. E a circuncisão tinha esse aspecto também, um aspecto de purificação, de santidade. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo comer com os circuncisos. Se sentasse alguém à mesa e que eles soubessem que não tinha a circuncisão, eles nem comiam na mesa, a mesa, né, com eles. Vê que, mas isso aí é uma, poderia dizer assim, é uma, como se diz, é uma discriminação. Não, é a época, né? A gente tem que observar a época, o conceito da época. Até hoje tem religiões que são assim, que nós somos considerados infiéis. Todos são considerados infiéis se não aceitar aquela religião, né? Todos são infiéis perante Deus. É um infiel. É o conceito religioso dele. Se é certo ou errado, mas é o conceito religioso dele. Israel estava tão apegado a Deus, a lei mosaica, ainda que podia ser um simples legalismo, né? Seguisse só um legalismo da lei, na palavra, como os fariseus, né? Que Jesus chamou de sepulcros caiados, mas era aquilo que eles criam. E aí vem Paulo falando, para encerrar aqui, sobre a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, que é a primeira parte do que ele fala, que nós estávamos longe, né, da comunidade. Então o apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão. Não sabia nem o que era isso, né? Mas como ressalvam, o sinal dos judeus era apenas físico, isto é, na carne, e realizado por mãos humanas, pelo corte, né, de mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas feita no interior, que é a do coração. E eu anotei aqui um versículo, está lá em Levítico 26, 41, veja o que Levítico diz, coisa interessante, né? Levítico 26, 41, Levítico 26, 41, diz assim: eu também andei com eles, contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, e então o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. Veja que, já em Levítico, Deus já dizia que o coração do povo é um coração incircunciso. Observe como Deus, né, fez um pacto na carne, mas o coração deveria vir primeiro. Era um conceito que ainda estava encoberto, né? E que Paulo agora traz a noção do conceito da circuncisão no coração, que a verdadeira circuncisão, o corte, está no coração. Veja, Levítico já dizia isso. No interior, aqui é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a circuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Para o Novo Testamento, na dispensação da graça, não há mais legalismo. Não há necessidade de nenhum rito legalista, não há necessidade de nenhum rito físico, a não ser o batismo em águas, que foi uma ordenança de Jesus, que ele ordenou que pregasse o evangelho e fossem batizados nas águas, somente. São o batismo em águas e a Santa Ceia, são as duas ordenanças deixadas por Jesus, mas não precisamos mais de nenhum ato externo ou físico em nós, para nos dizer que somos salvos ou que precisamos de alguma coisa a mais, que a verdadeira circuncisão é aquela que foi feita em nossos corações. E, fechando, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões, eu quero falar aqui, né, rapidamente, porque é interessante falar sobre, quando houve aquele debate, o primeiro concílio, quando houve debate, eu até anotei aqui,
quando houve o debate acerca do sangue, acerca da carne sufocada, acerca algumas questões legalistas. Por quê? Porque judeus estavam se convertendo ao Evangelho, né? Então o Evangelho estava recebendo judeus, recebendo gregos também, né? Principalmente os gregos que uma forte influência helenista, né? Por causa de Alexandre o Grande. Quando Alexandre conquista e faz as suas Alexandrias, Roma foi muito impactada, influenciada, é por isso que é helenista, né? Porque era a influência grega da época. Alexandre a cultura grega influenciou até o Império Romano. Por isso que Atos dos Apóstolos vai falar dos epícuros, né? Que eram uma corrente filosófica, né? Os estoicos também, que eram duas correntes filosóficas, né? O Seleuco, que foi uma grande influência em Roma, né? Que até os imperadores, a maioria epícuros, eles eram. Então, você observa que houve um debate, e houve o primeiro concílio, né? E o que é um concílio? Concílio é uma reunião de dignatários eclesiásticos, é um conselho, é uma assembleia, e foi presidida por Tiago, que presidia a igreja da Judéia. Então, Tiago que presidiu. Observe que aqui não existia o Papa, né? Interessante, né? Aqui é uma coisa boa para a gente observar que Pedro não presidiu o primeiro concílio da igreja. Se Pedro tivesse tanta proeminência na época, quem deveria dirigir era Pedro. É interessante, mas quem dirigiu foi Tiago, o primeiro concílio da igreja, não é de Roma, da igreja primitiva, né? Então o assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Por quê? Porque judeus estavam se convertendo, e eles queriam trazer para dentro do cristianismo o legalismo, o ritual da circuncisão, e outros, né? A guarda de sábados, e foi trazida essa discussão lá em Antioquia. A questão ganhou muita dimensão, provocou debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja de Jerusalém. Está lá em Atos capítulo 15. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então foi debatido que não haveria mais necessidade da circuncisão. A questão da carne e do sangue é outro assunto, né? Que a gente pode debater em outra oportunidade, tá certo? Então, resumindo, a circuncisão era uma cirurgia feita na época na parte do órgão masculino, que era a retirada da glândula, da pele que cobria a glândula masculina, né? Ela tinha uma questão de um concerto, de uma aliança entre Deus e o seu povo de Israel, que foi escolhido. Tinha uma questão do significado religioso, espiritual, simbolizando uma santificação, uma pureza, representando o povo. Mas a verdadeira circuncisão era aquela que está no coração do homem, tá certo? E isso foi batido o martelo e fechado no concílio de Antioquia. Se os irmãos tiverem alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. Em nome de Jesus. Muito bem, meu pastor. Veja bem, o senhor falou aí da circuncisão e que o judeu, se sentasse algum incircunciso à mesa com ele se recusava a estar na mesa com o incircunciso. O interessante, meu pastor, que versículo 11, logo a Paulo ter falado sobre a salvação pela graça, que não vem das obras, para que ninguém se glorie, ele começa dizendo: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão. Ou seja, Paulo chama os crentes que estavam ali em Éfeso e chama a nossa atenção também aqui nesta manhã, através deste assunto na qual está sendo trazido pela lição bíblica da escola dominical, que nós devemos nos lembrar que no outro tempo a gente estava na posição contrária, que a posição na qual nós estamos hoje não é de estar se vangloriando, não é de estar se enaltecendo, não, porque foi um grande erro que o povo judeu cometeu, de ser a propriedade peculiar de Deus, e eles, de ter esse privilégio, eles se vangloriavam disso, e faziam questão
tanto é que foi bem enfatizado com bastante propriedade do nosso pastor aqui, de exigir das pessoas, dos prosélitos, a circuncisão. Você só é salvo se tiver essa circuncisão. E os crentes ali em Éfeso estavam entrando por esse mesmo caminho. Aí Paulo fala: lembrai-vos que no outro tempo vocês eram chamados incircuncisos. Vocês nem sabiam disso, vocês eram gentios. Então Paulo traz, porque segundo alguns, João Crisóstomo, ele diz que é costume de todos nós, preste bem atenção, você que está nos escutando, nos assistindo também, que é costume de todos nós, quando fomos levantados de forma de profunda humilhação, ou promovidos ainda mais alto, perder até a memória do nosso estado anterior. Mesmo na empresa, né? A gente tem um ditado popular: quer conhecer o homem, dê poder a ele. Ele se esquece de onde veio, de onde estava, o que passou. Aí quer agora, como costumam dizer, tripudiar sobre a carne seca, ficar ali por cima. Então é costume de todos nós nos esquecermos quando somos exaltados. Então os crentes ali em Éfeso, é natural, quando ele costuma, é natural do ser humano, porque nós estávamos numa situação deplorável. Nós também éramos gentios. É porque o irmão fala era, né? Éramos gentios. A gente estava longe do pacto abraâmico, estava distante de tudo, apesar que Deus, quando fez todos os concertos, apontava para nós gentios também. E Paulo fala: lembrai-vos que no outro tempo vocês eram gentios também. É bom, interessante dizer assim, que outro tempo é esse, né? Para ninguém pensar que é uma era, né? Isso. O outro tempo era na época que não éramos salvos, né? Que a gente não tinha ainda alcançado a nossa regeneração, né? É interessante também assim, o Evangelho era uma novidade, era uma nova corrente de pensamento, é uma mudança radical de pensamento. Você tinha o judaísmo ali, estava em Jerusalém, né? O centro do judaísmo, né? Você tinha ali a cultura grega, você tinha ainda aqueles que era chamada letra de bárbaros, né? Que eram pessoas, nem era judeu, nem era romano e nem era grego, eram os bárbaros de outra nação, envolvido com outro tipo de corrente de pensamento. Aí chega o cristianismo e diz: não, o caminho é esse. É feito hoje, né? Alguém só é salvo se é crente? Né? Alguém só é salvo se é crente? Tem que ser crente para ser salvo? Na minha religião não há salvação? A mesma coisa aconteceu na época, né? O evangelho chega impactando. Que nova seita é essa? Agora tem pergunta, Paulo: que nova seita é essa? Até os Atos 17, né? Os epícuros, né? E os estoicos, quem está pregando aí acerca dessa vida pós-morte? Porque os estoicos não criam na vida pós-morte. Eles criam até em deuses, mas que os deuses não falavam com os homens, né? E você observa que é um choque. Jesus já provou o primeiro choque: amar aquele que vos odeia, amar os romanos. Olha para aí, receber romanos, comer na casa de pecadores, para os judeus já era um escândalo. Imagine dizer assim: circuncisão não tem mais valor, porque foi dado um concerto de Deus. Não foi Deus que deu o concerto a Israel? Então os judeus, eu não vou aqui condenar os judeus também, porque eles estavam vivendo aquilo que eles receberam, né? Eles estavam praticando aquilo que eles receberam. Se era legalista, se não era de coração, mas nem todo mundo era falso, né? É feito hoje, nem todo crente é errado, né? Mas tem alguns errados? Tem. Em todo canto tem gente errada, né? Então os judeus estavam ali seguindo a tradição deles. Aí chega o evangelho para descortinar a mente do homem e ao choque, né? Ao choque cultural, ao choque doutrinário, porque Jesus agora revela um novo caminho. Paulo diz: se alguém pregar outro evangelho, sem for esse que já foi proposto agora, seja anátema. Por isso que ele vai dizer que agora não tem mais de grego, agora não tem mais judeu, agora não tem mais bárbaro, agora tem a igreja.
Agora não tem história mais de judeu, de grego, de bárbaro, não. Agora é a igreja. Deus juntou todos num só povo. E que povo é esse? A igreja. Agora tem a igreja. E a igreja tem uma nova direção. E a nova direção é a palavra de Deus. Então por isso que houve esse choque. Ainda hoje há choque ainda, né? Esse choque doutrinário, esse choque cultural, esse choque legalista. E até o próprio Paulo, né? Que sofreu esse choque. E Paulo combateu isso em Efésios, combateu isso em Gálatas, acerca do legalismo, né? Só para fechar. Muito bem. E os judeus, eles, como o pastor disse, ao impacto, ele disse, como é que pode, parafraseando, como é que pode, o meu Deus, ser teu Deus também, não, meu Deus é exclusivo meu. Aí isso impactou. Aí Paulo agora começa a destrinchar isso aí que Paulo combateu muito, como o nosso pastor falou aqui em Gaza, ele disse que até resistiu a cara a Pedro, né? Que ele disse aqui, Pedro, tu na minha frente é uma coisa, aí quando eu não estou presente, tu fica legalizando as coisas, dizendo que tem que ser assim, tem que ser conforme o judaísmo, e não é assim não. Aí Paulo vai enfatizando e dizendo que hoje a igreja, na qual nosso pastor falou, é formada de judeus e gentios, ou seja, os judeus que aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que ele reconheceram ele como Messias, e os gentios também que pela mensagem do Evangelho, crendo no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, forma este povo hoje que existe, na qual a Bíblia hoje relaciona, que é judeus, gentios e igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mais na frente a gente traz mais alguns comentários sobre, porque Paulo está falando aqui que era o sentimento de se vangloriar que os judeus tinham. E lá na frente a gente vai ver que tipo de sentimento nós devemos alimentar em nossas vidas por hoje sermos cristãos, por hoje estarmos fazendo parte das promessas que Deus fez ao seu povo, fez à igreja, e aqui está. Mas vamos mais adiante. Vamos para o nosso segundo ponto da nossa lição, que já vai falar sobre aquelas 5 formas na qual os gentios estavam inseridos. Já falamos sobre a circuncisão, que Paulo pede para que os crentes, para que nós nos lembremos que antes nós éramos gentios e chamados incircunciso. E agora ele vai dizer no segundo tópico da nossa lição, falar sobre estranhos ao concerto da promessa. Aí ele vai dizer que nós estávamos numa vida sem Cristo, separado da comunidade de Israel e alienado aos pactos da promessa. Dessa feita eu convido nosso presbítero Aldemário para nos trazer uma reflexão dentro desse segundo tópico da nossa lição. Muito bem. Já ouvimos tanto a etimologia da palavra circuncisão, como também algumas explicações desse assunto. Só para você que está em casa entender a importância desse assunto, todas as vezes que, principalmente nas epístolas do apóstolo Paulo, tratar de circuncisão e incircuncisão, ele está falando de judeus e gentios. É você botar isso na sua cabeça. Como está aqui no texto áureo, né, que ele fala em circuncisão gentio, circuncisão judeu. Ele está falando de 2 povos, é isso que ele quer relatar. Agora, esse assunto é tão sério que eu queria até trazer à mesa isso. Eu fui convidado para um seminário teológico para dar aula lá, e eu chegando lá encontrei um professor judeu, só que ele era um judeu messiânico. O que é um judeu messiânico? Aquele que aceitou Jesus como Messias na lei. E a gente conversou muito, eu aprendi muita coisa no judaísmo com ele, que os pais dele judeus ainda lá em Israel, tal, muito bem. E quando foi há uns 2 anos atrás, eu fui convidar ele para dar aula em um seminário que eu estava dando aula sobre o judaísmo. E quando eu pedi para ele assim, disse, você vem com kippá e com, esqueci a faixazinha que coloca aqui agora, me deu um branco, que eu sempre pedi ele para ele colocar, porque ele sempre orava voltado para Jerusalém, lá no seminário. E ele disse, você está louco? Eu jamais posso mais fazer aquilo que eu fazia no seminário lá com você. Eu agora voltei para o judaísmo. Eu disse, não estou entendendo, fulano, você voltou para o judaísmo, não é mais um judeu messiânico. E sabe o que foi que ele me disse? Porque eu não consigo entrar na minha cabeça, nós judeus sermos circuncidados e vocês gentios serem incircuncidados. Não dá para nós se misturarmos. Eu olhei para ele assim, rapaz, mas em Cristo você conhece tanto a Bíblia.
porque você foi um judeu messiânico. Eu ainda sei que você tem muita habilidade na lei, mas você veio a conhecer o Novo Testamento, homem. Então você agora retroceder para o judaísmo, ainda fazer uma aplicação dessa, por causa da circuncisão. Lição, Ademar, eu não vou entrar profundo com você não, porque eu vou entrar na minha língua, que é o hebraico, e você vai se perder. Eu disse, tá bom, é bom realmente a gente não entrar em contato com isso, porque como vocês não valorizam o Novo Testamento, então a gente vai entrar em choquimento, porque para um judeu só tem validade o Antigo Testamento, não existe Novo Testamento para um judeu, né? Falando em termos de ortodoxia. E aí você vê como esse assunto ele é importante, porque se você pegar um judeu hoje ortodoxo, o pensamento dele continua o mesmo quanto a circuncisão, eles não mudam. Então eu vejo uma lição como essa para nós extrairmos a valorização em Cristo em meio a isso, né? E é interessante dizer a vocês que quando nós falamos de circuncisão e circuncisão, sabe qual é o pensamento que vem dentro do judaísmo? É que a circuncisão é quem é monoteísta, e a incircuncisão é quem é politeísta. Você sabe o que é isso? Isso tem sentido, porque assim, daqui a pouco eu vou ler o texto que o pastor falou, Elias, que é bom a gente ler, quando agora existem três povos, judeus, gentios e a igreja, porque está dentro dessa dimensão de monoteísmo e politeísmo. Porque os judeus, podem mostrar lá nessa carta aos Coríntios, que eu vou apresentar o texto para você, quando Paulo fala, não erreis, né? Não dê mau testemunho nem a judeus, nem a gregos e nem a igreja de Deus. Então está lá grego, porque grego é representação dos gentios. Vocês sabiam disso? O grego Paulo cita como representação do gentio. Por quê? Porque dentro da filosofia grega, porque exatamente, principalmente Corinto, que era uma região, uma cidade dentro da Grécia, que o politeísmo era muito forte. Então, por isso que tudo foi baseado em cima dos gregos, porque eles traziam, eram muitos deuses que eles adoravam. E os judeus não aceitavam isso de jeito e de maneira nenhuma. Então, eles chegam lá no Egito, vê vários deuses. Aí ele olha o gentil aí, outros politeístas. Chega os cananeus, olha quantos deuses eles adoram, outros politeístas. Então, na cabeça do judeu até hoje, os gentios todos são os politeístas. Não tem que ter isso na cabeça do judeu. Só que eles esquecem que dentro do plano redentor de Deus, por eles não aceitar Jesus Cristo como Messias, predito no Antigo Testamento na sua lei, que aí é um problema particular dos judeus, se ele não aceita, é um problema dele, mas Jesus veio como esse Messias que foi prometido, realiza essa obra redentora, e agora Paulo vai ser muito enfático, até mesmo porque Paulo também era judeu, os próprios apóstolos eram judeus, por isso como o pastor falou, no primeiro concílio de Jerusalém, eles eram judeus, todo um debate por causa disso. A prova é tanto que Paulo tem uma pequena discussão com o apóstolo Pedro, porque Pedro, quando estava com Paulo, tinha um pensamento acerca dos gentios, mas quando estava com os judeus, voltava para a circuncisão. Pedro tinha essa falha, não é? Então havia uma divergência até nos próprios apóstolos concernente à circuncisão. Então chegou ao ponto de Paulo dizer, Pedro, peraí Pedro, quando tu está do lado dos judeus, tu fica favorável a ele, Tu estás com dois pensamentos acerca de Cristo? Então veja que é um debate muito profundo quando se fala de circuncisão e incircuncisão. E aqui em Atos capítulo 11, né, versículo 3, é uma coisa interessante, porque o próprio Pedro, né, por causa desse debate que ele tinha da circuncisão, eu creio que Deus, dentro da sua sapiência, ele diz, é você que vai lá na casa de Cornélio, porque Cornélio era um romano, era um gentil. Aí Deus dá uma revelação de que a Pedro? De um réptil. Vocês sabem o que era aquele réptil dentro da cultura judaica? Era tudo imundo. Por isso que quando Pedro diz assim, eu vou comer essa imundícia aqui, não, Deus, pegar isso para comer, isso é imundo, Senhor Deus, não vou fazer jamais um negócio de Deus, porque Pedro estava dentro de uma cultura judaica, gente, não é? Então estava lá e disse, não, como é que o Senhor manda eu comer um negócio desse, que é imundo para a gente como judeu? De maneira nenhuma eu vou fazer um negócio desse, Senhor. Até o ponto que Deus diz, Pedro, como você diz que isso é uma coisa imunda, aquilo que eu já tenho abençoado. Então a expressão que Deus usa, ela é muito forte, porque ela vai dizer, Pedro, como você pode dizer que é imundo aquilo que eu já tenho abençoado? Sabe o que faz me lembrar? Por isso que eu gosto sempre de estar dentro. Existem 7 dispensações bíblicas, não é? A primeira é da inocência, a segunda da consciência, a terceira o governo humano, a quarta patriarcal, que é essa que eu vou falar já, aí vem a quinta, que é a da lei, a sexta, que é a da graça, e a sétima, que vai ainda acontecer dentro da escatologia, que é a do reino. Mas dentro da dispensação patriarcal, que foi com Abraão, é estabelecida a circuncisão. Mas interessante que em Abraão mesmo, aí faz me lembrar o que Deus disse a Pedro,
Como pode dizer que é imundo aquilo que eu já tenho abençoado? Porque no capítulo 12 de Gênesis, capítulo 3, o próprio Deus que em Abraão, olha a dispensação patriarcal, em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Está no plural, não disse a família israelita. Então todas as famílias da terra. Então Deus já fez um projeto de salvação para os gentios também, ainda na dispensação patriarcal, não foi na dispensação da lei. Então isso é muito profundo, quando a gente está falando de circuncisão e de incircuncisão. Então a gente deve pontuar isso, porque Pedro no capítulo 11 de Atos, no versículo 3, propriamente dizendo, quando ele vai questionar o que aconteceu na casa de Cornélio, sabe o que os judeus dizem para ele? Como é, Pedro? Você comeu com aqueles incircuncisos? Olha como eles tratam Cornélio e os demais que estavam na casa de Cornélio, porque eram romanos, eram gentios. Chega ao ponto de ele dizer isso: você comeu com aqueles incircuncisos. Está em Atos capítulo 12, versículo 3, confira na sua Bíblia. Por quê? Porque o próprio Pedro, quando ele tem a revelação, e que Deus revela para ele quem é aquele réptil no lençol, que Pedro chega lá na casa de Cornélio, o que é que vai acontecer? Ele prega Jesus para a salvação. Cornélio era um prosélito do judaísmo, por isso que Davi esmola, orava, porque ele era um prosélito do judaísmo, Cornélio, mesmo sendo gentil. Mas o que é que Pedro vê? Que quando ele prega Jesus, que é a salvação, que agora não é mais circuncisão e nem circuncisão, é ser uma nova criatura em Cristo, eles aceitam, não só Cornélio, mas todos presentes, diz a Bíblia no texto de Atos 10. E sabe o que acontece como a evidência que Deus faz dessa salvação? Todos são batizados com o Espírito Santo. E sabe o que acontece com Pedro, como judeus e apóstolos? Ele bota a mão na cabeça, está escrito, ele disse assim: verdadeiramente vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Porque Pedro ainda estava centralizado no judaísmo acerca da circuncisão, mas quando ele viu aquela provisão de Deus, batizando com o Espírito Santo aqueles romanos, que eram gentios para ele, Pedro agora teve que se render. Realmente a salvação não veio só para os judeus, porque somos circuncidados, veio também agora para os gentios. E ele pode ver notoriamente isso quando aconteceu naquela cena ali, onde estava Cornélio ali, todos os seus amigos, vizinhos, família, enfim, que estava ali dentro da história de Atos capítulo 10. Então a gente precisa entender muito e pontuar isso, né? Porque Paulo, ele vai ser muito enfático em mostrar isso para a gente, que eu quero ler esse texto que o pastor falou, Elias falou, mas eu quero ler. Eu gosto muito desse texto, desses três povos. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 32. 1 Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 10. E o versículo 32. Olha o que está escrito, o que Paulo escreve lá aos Coríntios. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Os três povos agora. O que é que Paulo está enfatizando? Por isso que ele foi enfático, está até na leitura aqui diária, né? Na terça-feira, na quarta-feira, Gálatas capítulo 6, versículo 15, ele vai dizer que nem circuncisão e nem circuncisão tem sinal de Deus, mas sim em ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então Paulo vai enfatizar isso agora. Foi o texto que eu li. Tem judeu, não dê escândalo nem a judeus nem a grego, e nem a igreja de Deus. O que é que Paulo quis dizer? Ainda existe os judeus, existe. Ainda existe o gentio, também existe. Mas agora em Cristo existe um novo povo, como foi colocado já nessa mesa. Que tanto judeus como também gregos ou gentios que aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, passa a ser agora igreja de Deus. E a igreja essa que já estudamos está predestinada ao céu. Não é o judeu que está predestinado ao céu, não é o gentio nem o grego. Quem está predestinado ao céu é a igreja de Jesus. Por isso que Paulo aos Gálatas ele disse: nem a circuncisão e nem a circuncisão, mas o principal é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a cultura, se nós não tivermos cuidado, mesmo se convertendo a Cristo, a gente traz para dentro do cristianismo, ou seja, para dentro da nossa vida de fé cristã. Exemplo, lá ao capítulo 3 de Coríntios, Paulo teve muito problema com essa igreja, que uns vão dizer lá: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e o pior que tinha dizia: eu sou de Cristo. Esse era o pior. Por que eles diziam isso? Porque havia um debate filosófico lá na Grécia,
E tinha uma disputa por filósofo mesmo. Então eles tinham, o meu é mais eloquente, o meu é mais sapiencial, enfim, tinha essa discussão na Grécia, dentro da filosofia. Então eles se converteram e pegaram esse ponto cultural, mesmo aceitando o evangelho, trouxeram para dentro da igreja. Isso, é várias escolas filosóficas, por isso tem todo esse debate. Então o que é que Paulo fez? Aí Paulo, no capítulo 5, 17, disse: antes, espera aí, devagar, quem está em Cristo, meu filho, nova agora criatura é. As coisas velhas, a cultura grega, a cultura filosófica passaram. Eis agora que tudo se fez novo em Cristo. Então não traga essa cultura agora grega ou filosófica aqui para dentro da igreja, não. É outra coisa. Então vamos acabar com essa divisão aqui dentro da igreja. O pastor Luiz Sérgio não é melhor do que o presbítero Eli, o presbítero Eli não é melhor do que o presbítero Odemário. Enfim, todos aqui têm o seu dom dado por Deus, prega da sua forma, ensina da sua forma, mas todo capacitado através do Espírito Santo. Então foi isso que Paulo estava repreendendo ali em Coríntios. Então a gente precisa entender na lição de hoje exatamente isso, que os gentios hoje o gentio, que já aprendemos hoje que não é nascido dentro do Estado de Israel, não é, são as demais nações, hoje em Cristo sim, garante o passaporte para a vida eterna. Não tem como tirarmos dessa realidade. Não precisamos mais da circuncisão física. A nossa circuncisão é no coração, é pela fé, é no âmbito espiritual. Então por isso que é importante, quando o apóstolo Paulo está exortando nossos irmãos aqui em Éfeso, exatamente acerca da circuncisão e da incircuncisão. E no segundo ponto aqui, conformado, infelizmente nós éramos de uma vida sem Cristo, era fato, como eu disse a você. Eu vou até aqui, não sei se vai polemizar ou se vai melhorar. Eu dizia aqui que tirando quem nasceu no Evangelho, eu estou falando de gentio, quem não nasceu no Evangelho, eu acho que todos passaram por um pensamento politeísta, inclusive eu. Porque o homem é tendencioso em querer massagear o seu ego, buscar as vitórias em cima daquilo que ele vê. Então, se ali tem um Deus que vai abençoar dentro de uma fertilização, seja também dentro de uma prosperidade material, então o Deus que der coisa melhor para massagear o ego humano, então não importa qual seja esse Deus, o ser humano quer correr atrás, aí se torna um politeísta. Então por isso que eu até digo isso, tirando aqueles que não nasceram no Evangelho, porque conhecem a verdade através de seus pais, mas todos nós que viemos dentro de uma vida gentílica, provavelmente passamos por todo esse politeísmo na nossa vida, mas graças a Deus, que através do Evangelho da graça de Deus, aceitando Jesus como o Senhor e Salvador, nós agora estamos na circuncisão da fé, e garantindo assim, se permanecermos fiéis até o fim, certamente chegaremos na vida eterna. Então, por isso que outrora, como já disse até o presbítero Elias, estávamos uma vida sem Cristo, uma vida separada da comunidade judaica, é fato, e também alienado aos pactos da promessa. Como já disse aqui o pastor, os pactos, até costumo dizer, como estava na dispensação patriarcal, não foi lei, não é? Quando Deus colocou lá a circuncisão, foi um pacto, uma aliança, ainda não tinha lei, porque a dispensação da lei vem depois de Abraão, já é com Moisés. Então por isso que foi um pacto, uma aliança que Deus faz ali com os judeus, para uma separação de um povo, para um projeto de salvação, aonde viria um Messias para a salvação deste mundo, a qual nós sabemos pela revelação que está no Novo Testamento, que é o Senhor Jesus Cristo, entenderam? Então por isso que não devemos esquecer o nosso passado, a ponto de que sabermos quem éramos como gentios e quem somos hoje pela graça de Deus em Cristo Jesus, tornando-se agora a igreja do Senhor, dentro desse processo de santificação, dentro dessa separação, de consagração a Deus, para que possamos tanto continuar firme nesta fé para a salvação, como também fazer o seu serviço, a sua obra, e conscientizando as pessoas que ainda não fizeram essa conscientização em aceitar Jesus como Senhor e Salvador, esquecendo toda essa problemática judaica de circuncisão, né, e querer agregar isso dentro de uma cultura que não tem nada a ver com a fé agora em Cristo Jesus, mas a importância de sermos uma nova criatura no Senhor. Amém? Uma coisa interessante, o presbítero está pregando, é que a gente, quando não conhecia Jesus, a gente cria um pouquinho no Espiritismo, né? Cria um pouquinho no Espiritismo,
cria em Deus, né? Cria em Deus, cria no Espiritismo, cria numa coisa, cria na outra, e assim é verdadeiro politeísmo de fé, né? Mas o que eu quero chamar a atenção também é sobre eu mesmo. Eu antes de ser evangélico, eu ia para minha fé antiga, né? Eu ia para a igreja, mas eu nunca ouvi alguém pregar sobre a volta de Jesus. Eu não me lembro. Todo domingo eu ia, mas eu nunca me lembro de uma mensagem: te prepara, Jesus está voltando, Jesus vem. E aqui os gentios estavam alienados disso também, dessa promessa, né? Hoje se fala muito de Deus, um Deus social também, um Deus social, fala muito do Deus social, o Deus que vai cuidar de você, o Deus que lhe ampara, o Deus isso, o Deus que vai suprir, o Deus que vai prover, mas ninguém diz assim: te prepara para te encontrar com esse Deus. Ele, e além de só para se encontrar com ele, ele voltará. A mensagem messiânica, né? Ele vem. E aqui, nosso subsídio teológico do ponto 2 do nosso escrevedor temário, que me chama a atenção, eu até fui procurar essa palavrinha aqui no grego mesmo. Ele botou aqui essa palavra no grego, eu fui buscar na tradução que eu tenho lá, era outra, mas é a mesma coisa. Apalotrostai, que é excluído. Quando ele fala aqui na lição, no texto, que é separados, né? Mas a palavra é excluídos. Nós estávamos excluídos, naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Cristo, excluído desta esperança. Não tínhamos perspectiva nenhuma acerca da volta de Jesus. Até hoje, se pega a volta de Jesus, alguém fica escandalizado. Rapaz, Jesus vem. Que é isso, menino? Está nessa ainda? Está nesse tempo ainda? Jesus vem? As pessoas que não conhecem Jesus, né? Olha, Jesus vem. Aqui, está nessa ainda? Jesus vem. Se ele vier, mata ele de novo. O povo continua excluído dessa grande promessa. Ô pastor, e isso que o senhor leu agora é interessante, porque eu só falei politeísmo, mas faltei falar da idolatria, viu? Também, né? Por que excluído eram os gentios? Porque além de politeísmo, a idolatria é muito grande. E falar de idolatria, tem pessoas que vêm logo na mente pensar em montar alguma imagem, alguma estátua. Idolatria não é só isso, não. Não. Você pode idolatrar um filho e Deus não se agradar. Você pode idolatrar um líder, seja espiritual, seja social, um professor, enfim. Então a idolatria é um campo muito vasto, que não agrada a Deus. Então não se resume tão somente colocar uma imagem, um quadro. Idolatria não é só isso, não. Então por isso, quando diz que os gentios eram totalmente excluídos, né, alienados, né? O que é uma coisa alienada? Alienígenas. É uma pessoa que tinha o seu mundo, sem Deus, sem Pai e sem salvação. Era a situação dos gentios, era essa, né? Por isso que eles eram alienados. E o fator principal disso era exatamente o politeísmo junto com a idolatria. Então estava totalmente excluído. Mas graças a Deus, meu irmão, graças a Deus, que Cristo veio e agora somos povo dele, feituras suas e se preparando para uma vida eterna. Olha que tem muitos judeus aí que nos criticam, né, de circunciso, mas infelizmente não vai chegar lá não, viu? Não vai chegar lá não. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Vamos assim partir já para a nossa conclusão da nossa lição, né? Tem 10 minutinhos ali, dá para a gente pontuar algumas coisas. E quando Paulo, ele ainda falando aqui nesse segundo tópico da nossa lição, que ele fala estranhos aos concertos. Aí tem uma tradução muito boa aqui, que quer dizer, isto é, não se importavam nem queriam conhecer. Essa era a nossa situação também. A gente nem se importava, nem queria conhecer. Trazendo para os dias odiernos, nos dias de hoje, né? Como já foi bem enfatizado aqui pela mesa, outrora o irmão Elias que aqui vos fala, nem se importava, nem queria conhecer a Jesus Cristo de Nazaré. Outra hora você,
amigo que está nos escutando, que está nos assistindo, pode estar com esse mesmo pensamento na qual já foi falado aqui na mesa. Que história é essa que Jesus vem? Que conversa? Então você está estranho ao concerto, não conhece, nem se importa, nem quer saber. A pessoa totalmente estranha. Mas Paulo enfatiza ali para os crentes que estavam ali em Éfeso, que eles eram dessa mesma maneira, que eles estavam daquela mesma forma, estranho ao concerto. E partindo aqui para o nosso terceiro, sem esperança e sem Deus. E que triste coisa é uma pessoa sem esperança. O autor da lição, ele traz, porque já foi comentado aqui na mesa, dentro da cultura ali grega, trazendo pela filosofia, que eles não acreditavam na vida após morte. Morreu, acabou-se. Então é assim que viviam muitos gentios, e assim como vivem muitos gentios hoje neste mundo. Acredito que tudo se resume a isso aqui. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, para muitos a morte é o fim, mas para nós que cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nós que cremos que Jesus Cristo ele vem, para nós que cremos que ele ressuscitou, isto é uma prova irrefutável que nós também ressuscitaremos como ele ressuscitou, que após a morte começa a eternidade. Eu costumo dizer que a morte não é o fim, é o começo de uma vida perto de Jesus ou de uma vida longe de Jesus Cristo. E você quem vai decidir se permanece estranho ao concerto ou se vai agora fazer parte desse concerto e esperar em Jesus Cristo de Nazaré. Então eles não tinham esperança. Eles não sabiam, como o nosso próprio pastor aqui falou, que os deuses, na qual como eles eram politeístas, não se comunicavam com o ser humano, que após a morte acabou-se, e ali eles iam. E a mensagem do Evangelho chegou impactando, falando sobre ressurreição, falando sobre vida após a morte. E isso impactou aquela sociedade ali. Isso impactou os gregos, os romanos que ali estavam e aceitando a Jesus Cristo de Nazaré como o Senhor e Salvador de sua vida. E Paulo agora vai fazendo com que eles se lembrem: lembrai-vos que no outro tempo, ou seja, quando você não era crente, quando você não era convertido, quando você ainda não tinha aceito a Jesus Cristo, vocês faziam parte disso tudinho. Vocês não tinham esperança e estavam sem Deus no mundo. Aí o autor traz aqui na lição, ele diz: a expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Já foi falado aqui que ali em Éfeso, na nossa lição introdutória até a lição número 2, existia grandes templos ali, grandes cultos idólatras, com a grande ênfase no misticismo e na imoralidade. É por isso que Paulo também falamos aqui da circuncisão, que é a circuncisão da carne, da separação das coisas pecaminosas da nossa carne, a imoralidade sexual, a prostituição, a lasciva, e que Paulo tanto enfatiza lá em Gálatas, falando também quando ele debate muito sobre os judaizantes ali que queriam o legalismo. Ele fala muito sobre isso aí. E aqui ele vai falando também, sem Deus, não é que eles não tinham Deus, eles eram idólatras. Porque o ser humano, que é a coroa da criação de Deus, quando nós fomos criados para louvor da glória do Senhor. O ser humano ele foi criado para glorificar a alguém, louvar a alguém. E quando nós não temos esse conhecimento bíblico, esse conhecimento de Deus, nós procuramos preencher este vazio com coisas fúteis, que coisas que não são Deus. Aí começamos na vã ignorância,
os índios, aí começa o sol, é o meu Deus. As civilizações antigas começaram a construir templos, monumentos, intitulando por Deus. O ser humano, mesmo aquele que se diz ateu, ele crê em alguma coisa. O Deus dele é alguma coisa. Pode não ser o Deus da Bíblia, na qual nós estamos pregando aqui nesta manhã, falando. Eu já conheci vários e um disse: não, Deus não me deu nada não, quem me deu as coisas é o dinheiro do meu bolso. Então o Deus dele é o dinheiro do que está no bolso dele. Foi pelos meus próprios esforços. Então ele se vangloria e se intitula Deus. Mas é uma necessidade intrínseca do ser humano de ter algo ou alguém para adorar, mesmo que esse algo ou alguém não seja o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus da igreja, que vai subir a se encontrar com ele nos ares. Então, ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Louvamos a Deus. E como disse eu no início, que sentimento nós devemos alimentar agora que nós somos salvos? Porque os judeus, eles se vangloriavam, e muitos se vangloriam até os dias de hoje, porque não reconhecem Jesus Cristo como Messias. E eles se vangloriam por ser a propriedade peculiar de Deus, e são. Deus tem um tratamento totalmente especial para com Israel. Mas Jesus Cristo veio. Jesus Cristo é o Messias. E Paulo escreve ali para os crentes em Éfeso, que agora fazem parte dessa nova comunidade que se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para que a gente não venha cometer o mesmo erro e entrar numa legalidade, num legalismo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser assim. É uma regra rígida que não tem flexibilidade. Desde que não seja para mim e para você pecar, tudo bem. Como o próprio Paulo disse, todas as coisas me convêm, mas nem tudo vai me edificar, vai fazer com que eu cresça espiritualmente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo vai trazer edificação. Então procuremos aquilo que traga edificação para a nossa vida espiritual. Então, que sentimento devemos alimentar em nós? Será que esse sentimento de soberba, que muitos infelizmente têm? Eu sou crente da Assembleia de Deus. Não é assim? Não sei se os irmãos já ouviram. É de onde? Com todo respeito aos nossos irmãos batistas, presbiterianos, é só uma ilustração. Da Batista. Não. Ou o inverso. Eu sou crente batista. É de onde? Da Assembleia. Assembleia é muito barulho. Já escutei isso, viu? Muito barulho. O barulho não conhece a Bíblia. Nós conhecemos, nós estudamos mais. Fato, verdade, começou por lá, né? As escolas teológicas, essas coisas. Honra e glória para Jesus Cristo de Nazaré. Mas nós também estamos indo pelo mesmo caminho, certo? Então, para que a gente não venha cair neste erro, achar melhor do que o outro, se achar até melhor do que o judeu, porque outrora, no outro tempo, nós estávamos do outro lado, nessa mesma situação. É por isso que Paulo está escrevendo, para que esse evangelho também possa alcançar aquelas pessoas que estão na situação que nós estávamos anteriormente. Então o sentimento que nós devemos regar em nosso coração é um sentimento de gratidão, meus irmãos. Temos que ser gratos a Deus por Ele ter nos reconciliado com Ele, consigo mesmo, através do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Temos que ser gratos a Deus porque hoje fazemos parte deste povo maravilhoso que se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, na qual já foi lida aqui nesta manhã, que é formada por judeus e gentios, e esta é chamada de igreja, que são todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de vossas vidas. Então, louvamos a Deus, agradecemos a Deus, já concluindo aqui que no outro tempo éramos incircuncisos,
e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Mas um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre, e que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua igreja. Nossa próxima lição é a lição de número 7, que vai falar Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Mas nesta manhã, meus amados irmãos e irmãs, na qual estão nos assistindo, também é o segundo domingo de maio, e queremos aqui, em nome da Escola Bíblica Dominical, parabenizar todas as mães que estão nos acompanhando, que estão nos escutando e que vão nos escutar ainda, por esse dia especial na qual o mundo separou, sabendo que Dia das Mães são todos os dias, mas esse é um dia na qual foi escolhido para que pudéssemos fazer essa singela homenagem. E aqui tem o nome de algumas irmãs na qual está nos acompanhar através dessa live. Nossa irmã Janaína Silva, nossa irmã Luzivânia, que é minha esposa, viu? Adriana Guzmão, Maria Inácia, Sirlene Manu, Cibele, Socorro Soares, Sueli Emily, Leni Carvalho e Cristina Silva. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 irmãs. Minhas irmãs, para você que nos acompanhou, e a nossa irmã Mariana que anotou seu nome aqui, a Escola Bíblica Dominical está lhe devendo uma lembrança, viu? Pode cobrar. A Escola Bíblica Dominical está lhe devendo uma lembrança. Assim que pudermos, que as coisas se normalizar, e vamos estar com esses nomes aqui anotados. Muito bem, glória a Deus. Também vai um texto bíblico aqui para você, que o nosso pastor já está preparado ali para deixar, mas a Escola Bíblica está lhe devendo uma lembrança. Assim que pudermos, como a nossa irmã Mariana, tem gente aqui que está nos assistindo da Alemanha, Deus em Cristo Jesus continue abençoando a amada irmã, mas assim que puder, a Escola Bíblica Dominical vai deixar esses nomes anotados. Quando tudo se normalizar, nós vamos estar aqui com essa lembrança para essas irmãs que estão aqui, né? Janaína Silva, Luzivânia, Adriana Guzmão, Maria Inácia, Silene Manu, Cibele Hackney, Socorro Soares, Sueli Emily, Leni Carvalho e Cristina Silva. Muito bem, mas essas todas estavam também. Muito bem, então todas essas irmãs estão aqui registradas. Nós vamos, dentro da medida do possível, conforme o comércio for abrindo, nós vamos comprar uma lembrancinha, deixar com o nomezinho da irmã, e a irmã, quando vir na Escola Bíblica Dominical aqui, vai receber essa lembrancinha em nome da Escola Bíblica Dominical, em homenagem ao Dia das Mães, e o nosso pastor assim vai deixar um versículo para todas as irmãs e todas as mães. Glória a Deus. É com o senhor, pastor. Muito bem, queremos desejar às nossas irmãs, nossas guerreiras, né? Mulheres lutadoras, batalhadoras. Eu disse hoje pela manhã no zap que eu passei, que o amor de mãe é um verdadeiro amor, né? É um amor de entrega, mesmo quando não entendidas e não amadas. Porque o mais duro de se ouvir é um filho dizer para uma mãe: e eu pedi para nascer? E quando se acha adulto, nem se acha adulto, está com 15, 16 anos, né? E mano, na minha vida sou eu já queria sair de casa. Diga isso não. Você não sabe o quanto você está machucando a sua mãe. Dia das Mães é todo dia, mas como hoje é comemorado,
Nós queremos agradecer nossas irmãs, a todas as mulheres que têm se dedicado. O próprio Isaías vai dizer: pode uma mulher esquecer do filho que ama, mas eu não me esquecerei de vós. Porque infelizmente tem alguns que se esquecem, né? Mas é a exceção das exceções. Veja que até o amor de mãe foi comentado na Bíblia, né? Então, que Deus abençoe nossas irmãs, as mulheres guerreiras, batalhadoras, que deixam de comer, faz de tudo para que seu filho tenha. Minha mãe também não é evangélica, mas eu sou o que sou, primeiramente de Deus, e segundo a ela, minha mãe, meu pai, minha amiga, uma mulher abençoada por Deus, que Deus colocou na minha vida, em nome de Jesus. Provérbios 31:30 diz: enganosa é a graça, e a vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Vamos orar? Vamos orar agradecendo a Deus por essa manhã abençoada, por este dia. Hoje a escola dominical não pode ter tido muita gente assistindo, porque é dia das mães, né? Mas os professores da escola dominical procurem acompanhar a escola, né? Vamos fazer até uma chamada daqui a pouco, fazer uma chamada dos professores que estão acompanhando a lição para não perder o time, né? Muito bem, vamos orar, né? Agradecer aqui a Leandro, agradecer a Mariane, pelo apoio técnico, já estão aqui na escola dominical. Nosso presbítero Ademar, nosso presbítero Elias, Deus abençoe. Vamos orar pelos que estão enfermos, para Deus dar saúde e dar vitória, em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, queremos te agradecer por essa manhã abençoada, quando chegamos aqui para meditar na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela vida do presbítero da igreja, Aldemário, presbítero Elias, dirigente da IBD, nosso irmão Leandro, nossa Mariana, Senhor, que está aqui conosco, as irmãs que são mães, as que estão começando agora, as que já são bisavós, já estão em outra geração. Senhor, abençoe essas mulheres guerreiras, mulheres dedicadas, mulheres que deram e dão a sua vida em prol de outrem. Senhor Jesus, pedimos que a Tua bênção, a Tua graça, força para essas vidas, essas mulheres preciosas, Senhor. É um amor que muitas vezes é entregue, muitas vezes não quer receber recompensa, mas Tu és a recompensa de cada uma, Senhor. Abençoe também os que estão enfermos, nos hospitais, nas linhas de frente, nessa grande batalha da vida. Senhor Jesus, leva-nos em paz, nos abençoe em tudo. Assim te oramos, assim te pedimos, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor, o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito seja sobre cada um de nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe. À tarde haverá um culto especial online para as mães. Os irmãos não precisam vir para a congregação, porque não podem, né? Só a parte técnica vai fazer o trabalho aqui para não haver aglomeração na congregação. 15 horas, tá certo? Estejam aqui presentes em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.